bem-vindo a mais um Roteiros de Sucesso e a nossa história de hoje, ela é sensacional. O nosso entrevistado, quando o assunto é empreender, ele sabe, viu, Raíssa? Com certeza, Carol. Hoje a gente vai falar muito de bem-estar, de saúde e o nosso convidado é um médico, empresário de vários segmentos e sócio fundador de uma academia que tá dando o que falar aqui em Brasília e até fora, hein, Carol? Essa academia virou um fenômeno, viralizou na internet. Gente, nas redes sociais tá dando o que falar e nós estamos falando dele, Leandro Vaz. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar desse podcast, né? Que eu tenho certeza que já é um sucesso, né? Esse podcast, pelas pessoas que já tiveram aqui anteriormente. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade. Só para começar, você, senhor, doutor? Você, por favor. Fala pra gente então um pouquinho dessa sua entrada nesse universo aí de empreendimentos, né? Quais áreas que você atua, a gente já sabe a sua formação, né? Que é médico nessa área esportiva, que atende também, mas você decidiu empreender? Olha, eu me formei em 2003. Em 2004 eu comecei a atender num consultório ali no Lakeside, né, que era um spa, era o Golden Spa. E desde 2004, estamos falando de quase 21 anos atrás, né, eu já comecei a estudar um pouquinho sobre empreendimento. Então eu tinha livros sobre marketing para a área da saúde, sobre gestão para a área da saúde, e muito por conta do background familiar, né? Então a família sempre é empreendedora, né? Tanto meus pais quanto meus irmãos adoram todo o ramo do empreendedorismo. E quando eu entrei no consultório, então primeiro eu falei, não, eu sou médico.com, né? Acabou, não quero empresa, quero tocar meu consultório. Mas depois, naturalmente, começaram a surgir muitas oportunidades, né? Então, a partir de então, a gente vê que não dava para ser apenas médico, né? E muitos profissionais de saúde, inclusive, eles se veem como profissional de saúde e eles esquecem que eles já são empreendedores sem eles saberem, né? Porque acaba que você tem um CNPJ, você já tem uma empresa ali que seja uma pequena clínica, um pequeno consultório, né? Você já tem uma secretária, já tem um funcionário, já tem uma contabilidade, e aí a pessoa ela se vê naquela missão de profissional da saúde e muitas vezes até se perde. Então a gente, inclusive falando de um dos segmentos que a gente tem hoje em dia, que é uma escola de educação corporativa, é a BRL, onde ali a gente tem um curso específico até para profissionais de saúde, porque é um segmento que não se vê como empresário, né? E é um erro grande que a gente vê muita gente se perdendo, né? Ainda mais nesse país com tantas leis, tantas complicações, né? Assim, que um profissional de saúde que se depara no dia a dia dele. E aí foi daí que surgiu também meu interesse em me aperfeiçoar mais, né? Doutor Leandro, né? Não tem como não citar a sua mãe, uma grande empresária de Brasília, a doutora Janete Vaz, fundadora, né? Sócia fundadora do Seibin, Laboratório Seibin. Ela te inspirou a entrar nesse mundo da medicina, voltando um pouquinho ainda para sua formação? Sempre, desde o início eu queria fazer medicina, né? E o intuito era fazer medicina e vir trabalhar no laboratório, né? O único dos filhos, minha mãe tem uma sócia, a Sandra, somos 3 filhos de um lado, 3 filhos do outro lado. O único da área da saúde era eu. Uau! E quando eu entrei para medicina, então foi, pronto, já vai entrar para dentro da empresa. E quando eu voltei eu fiz faculdade fora, em Barcelona, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu queria um consultório e eu não queria trabalhar no Seibin, né? Então foi assim, um baque. Ela demorou ali uns meses para digerir essa informação, mas aceitou e também foi um posicionamento que eu tive, né, de ter uma especialização mais diferenciada, que era um pouco dessa área de medicina preventiva, cuidar da saúde, né? Eu brinco que eu sou a concessionária, né? Antes de dar problema, a gente tem muitas coisas que a gente pode intervir para não chegar a ter uma complicação no carro, né? E na saúde é a mesma coisa. A gente vê, todo mundo sabe que a medicina preventiva funciona, mas a gente tem nada disso na faculdade. E aí eu comecei a me especializar, fiz nutrologia, que é a nutrição médica, fiz a medicina do esporte, que trabalha toda a parte da atividade física para a saúde, né? Fiz cursos de ortomolecular, pós-graduação em anti-envelhecimento, tudo voltado para longevidade saudável, né? Então a gente estar bem o tempo todo. Então, são áreas que sou apaixonado. Sempre gostei de esporte, sempre pratiquei esporte a vida toda. Então, foi juntando todos esses pontos, junto com a inspiração, né, de uma mãe empresária, que não tinha como eu, no meio do caminho, também continuar com a medicina, que é a minha paixão, né? Hoje eu continuo atendendo de 9 da manhã até às 6:30 da tarde, todos os dias. É o que eu mais tenho, né, prazer ali no consultório.
é onde eu faço o maior número de amizade. Hoje, 90% dos meus amigos vieram do consultório, né? Então, eu gosto, aprendo muito. Só que também, como eu atendo muitos empresários também, tenho um exemplo dentro de casa e surgiram muitas oportunidades para entrar nesse mundo empresarial, né? Olha, que bacana. Vamos começar então. Qual foi a primeira empresa que você se tornou sócio? A primeira empresa foi o consultório, que se transformou numa... A gente comprou, eu entrei trabalhando no spa e depois a gente comprou essa empresa, né? E que era o Golden Spa na época. E depois disso, nós compramos uma indústria onde é uma copacker, que a gente faz sucos para outras empresas. É a Global Fruit, que o meu irmão e minha irmã são quem estão à frente do negócio. E ela fica em Minas Gerais. A gente faz sucos como Del Valle, para Coca-Cola, para o McDonald's, a gente fornece sucos. E a partir dessa empresa, a gente também, recente, a gente montou uma marca própria, onde a gente tem uma linha de caldos saudáveis, né? Caldos sem aditivos, sem conservante, sem nada, onde você pode... É pronto para beber. E, inclusive, cheio de proteína e de colágeno, super saudável. Bom, eu prescrevo muito para quem quer usar como pós-treino, por exemplo, e não quer algo doce. Ou para idosos que, às vezes, têm dificuldade em se alimentar à noite e vai tomar uma sopinha ralinha, ele pode tomar um caldo, uma sopa já enriquecida, né? Naturalmente. Que bacana. Então, é muito legal. Então, depois da indústria, eu junto com mais um sócio, que é o Ravel, a gente fundou uma empresa de educação corporativa. Né? Então, para ajudar empresários, pequenos e médios empresários, que estão ali naquele começo, que está tendo aquelas dificuldades, que a gente brinca muito que o empresário ele é solitário. Né? Então, você tem uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade empresarial, eu não converso com o meu melhor amigo. Eu não converso muitas vezes com um irmão. Né? E a gente vê que isso acontece. E às vezes aquele teu melhor amigo, ele tem a solução para o seu problema empresarial que você está passando, um probleminha, mas a gente é incapaz de se abrir. Então, nesse grupo que a gente criou, que é a BRL Educação, a gente tem cursos voltados para a área de gestão, marketing, vendas, e nós temos um grupo de mastermind, onde hoje nós estamos com 91 empresários, e a gente tem encontros mensais, a gente tem um grupo de WhatsApp, e ali todo mundo procurando se ajudar, todo mundo traz alguma situação, na hora a pessoa, já passei por isso, vamos marcar um café que eu te oriento aqui, porque a gente bate cabeça, né, no mundo empresarial, imagina começando, sem referências, né? Eu sempre tive referência dentro de casa para pedir ajuda, quando eu precisava. Mas a gente vê que é uma dificuldade hoje para quem está começando. Muitas pessoas nunca estudaram nada em relação a isso, né? Nem economia, nem contabilidade, nem administração. Simplesmente começaram um negócio e aí esse negócio começa a crescer e aparecem as dificuldades e você não tem a quem recorrer. Então é muito gratificante, né? Igual na minha área da saúde. A gente tem prazer quando a gente vê as pessoas melhorarem, as pessoas emagrecerem, as pessoas melhorarem a sua performance, né? Que é uma área que eu gosto muito de agir. Então, no mundo empresarial, quando você vê um empresário que estava estagnado, estava com uma situação ali, com dificuldade, destravando, evoluindo, abrindo novas unidades, expandindo, dobrando faturamento, a gente fica assim... É o médico na área empresarial, né? Então, são situações muito prazerosas que a gente foi encontrando ao longo dessas duas áreas, né? E depois, no meio do caminho, surgiram oportunidades de entrar como sócio investidor na R2, né? Que é uma empresa de Brasília, uma das maiores empresas do Brasil de eventos. E detalhe, a gente entrou, eu e meu irmão entramos no meio da pandemia, no início da pandemia, né? Então, tudo fechado, você investir numa empresa de entretenimento, eventos, né? de eventos, onde, qual o próximo evento? Não sabemos, né? Uau. Isso foi exatamente ali em 2021, fechado, não teria carnaval, não teria nada, né? Então, mas foi uma aposta que nós fizemos nos meninos que nós conhecíamos já, os sócios, fundadores, e a gente sabia que no momento que abrisse, apostando que o mundo não ia acabar, né? E graças a Deus não acabou. A gente apostando nisso, a gente sabia que quando acabasse a pandemia ia voltar com força, essa é um pouco de visão, né? É uma aposta, mas com uma visão de o que vai acontecer quando tudo isso acabar, né? O meu negócio não fechou, que era a saúde, né? Tanto o Seime também não fechou, então essas empresas não fecharam, mas
A gente sabia que havia uma demanda reprimida para eventos, né, para entretenimento, e foi uma aposta certeira, porque a empresa tem crescido e muitos projetos, inclusive muitos projetos novos para a nossa cidade, né? Então, Olha! vai ser para o ano que vem. Este ano e o ano que vem prometem novidades grandes aí. Já chamo roteiros de sucesso para cobrir esses Vamos eventos. ficar de olho. Já tem que chamar os meninos de novo para falar aqui também, né? Que veio aqui, contou bastante novidade, mas a gente quer estar por dentro de tudo. Sim. Então, depois, o que mais? No meio da pandemia para cá, apareceram muitas oportunidades, né? A gente, em 2022, nós começamos uma conversa, eu e mais um sócio, que é o Eilson, que ele querendo montar uma academia, né? Ele foi procurado por 2 amigos que já tinham uma academia. Vamos montar uma academia premium. Então, eram 3 pessoas. Ele falou, olha, então nós precisamos de um nome forte na área da saúde. E aí eles me procuraram. Então, na hora que eles trouxeram aquela proposta, que eu falei, olha, isso realmente é algo que tem fora do Brasil e não tem aqui em Brasília. E o que tem em São Paulo deixa algumas coisas a desejar. Então, a gente pode fazer isso e a gente pode fazer melhor, né? Então, nesse momento, nasceu a Six, que já tinha esse nome, né, desde essa origem. E por motivos empresariais, os 2 outros amigos não puderam seguir, né? Eles tinham um compliance com outra empresa que eles não puderam estar junto conosco. E eram as pessoas que estavam mais na área, né? Então, eu e Eilson decidimos, vamos tocar esse negócio ou não vamos, né? Então, resolvemos que iríamos tocar adiante. E aí buscamos pessoas para nos ajudarem, pessoas que poderiam em cada segmento ali estar fortalecendo esse time, né? Que para montar uma empresa não adianta, você pode ser o melhor que sozinho você não vai, né? Então, eu tive agora a oportunidade de retornar ao Kilimanjaro em janeiro com um grupo de 20 empresários e a gente vê isso, que eu posso ser o melhor escalador, o melhor tudo. Se você não tiver um time por trás te apoiando ali, você não chega lá, né? Então, nós fomos buscar pessoas que eram extremamente capazes de nos ajudar nesse início ali do projeto, né? Tanto na área jurídica, buscamos um sócio, na área de marketing, que a gente sabia que para criar do zero um projeto, a gente precisava de um investimento alto em marketing, uma pessoa altamente capaz. Então, investimos um sócio na área de marketing, pegamos pessoas também que nos ajudariam na gestão da operação e pessoas que tocariam no dia a dia ali essa operação. E aí montamos um time extraordinário, né, aqui de Brasília e do Ceará, e fizemos a nossa primeira unidade, que foi a Six Noroeste, aqui em Brasília, em março de 2024. Então, dia 2 de março, a gente abriu a primeira unidade e foi incrível porque uma unidade do zero, um nome que não existia. É verdade. E a gente abriu a academia com 150 pessoas que já tinham passado o cartão anteriormente, né? Então foi uma loucura porque a gente ficou muito feliz com isso, pessoas que apostavam na gente, né, em primeiro lugar. Sem e ter o projeto ali de não, pé ainda. no meio de uma obra, no canteiro de obra, o povo olhava e metia o cartão e vambora. Será que vai sair essa academia? Eu falava, gente, o povo é muito corajoso, mas sabia, confiava no que a proposta que a gente queria entregar. Né? E em 3 meses a gente lotou a academia, né? Nós, para priorizar a qualidade de serviço, porque o nosso foco muito era este, né? Então, equipamentos, a gente buscou o melhor que tinha, né? Então, nós pegamos ali uma linha premium, né? Nós éramos a segunda academia no Brasil a ter essa linha premium, e a paisagem, o paisagismo que a gente queria da academia, o conceito que a gente queria da academia era um conceito de resort. A gente não queria uma academia com esse modelo que tem hoje de muita escuridão, muita luz, muita balada. É muito legal, né? Tem um público, mas a gente queria também esse conceito mais clean, esse conceito de resort, de praia, né? Então, inspirado muito no Carmel Taíba, ali, areia, aquelas cores. O Eilson trouxe ele é arquiteto, ele trouxe essa referência. Buscamos os melhores equipamentos, buscamos os melhores profissionais para estarem conosco e definimos que é o seguinte: nosso conceito número 1 é serviço. Então, a gente queria um serviço de extrema qualidade, né? A gente já tinha os equipamentos, já tinha um conceito. E aí, nós trouxemos também o conceito de all inclusive e all exclusive. Então,
É uma academia que tem tudo incluído, vários mimos incluídos. O que seria né? tudo? O que tem lá? Tudo é muita coisa, né? Então, assim, nós temos hoje água com gás, água sem gás, temos energético, estamos com a linha da Red Bull completa, temos isotônicos como a Jungle, que é maravilhosa, a base de água de coco, bem saudável. Temos frutas variadas, temos uma linha da Biomundo com castanhas, com vários produtinhos. Temos uma linha completa da Vida Veg também, com iogurte, com whey, tudo vegano. Temos uma linha de whey pronto, da Piracanjuba Whey, que é muito gostosa também. Temos cafés premium, café em grão. No banheiro feminino tem uma mocinha que faz o cabelo das mulheres. Olha, faz a unha das mulheres. Tá brincando, dá pra fazer a unha mesmo, mas incluso na mensalidade? Incluso. Ah, não, então... Essa mensalidade mais barata do Brasil. Você chega, você malha, você sai pronta Faz pro uma evento. sauna com o cabelo molhado e sai com o cabelo arrumado. Eu quero ir lá Gente, fazer minha unha e malhar. É isso. Porque assim, quando vocês inauguraram a Six, muitos vídeos começaram a viralizar, né? Do pessoal, Foi. gente, mas por que uma mensalidade de, sei lá, R$1.000? Quanto custa hoje aqui em Brasília, em média? Deve ter alguns planos, né? R$1.200 é um plano anual que você já tem ali. O plano normal, R$1.350. Aí tem não alguns tá benefícios. Assim, gritante a diferença de outras que seriam consideradas, né, premiums, assim, que não chegam nesse patamar. Que né? Não, tem gente Não que com oferece 10 isso. dias já pagou a academia. Do tanto que consome Que ali legal. de serviço, né? Exato. E isso Não, é e aí, ótimo. assim, tem um motorista manobrista ali pra pegar a chave do seu carro, tem uma quadra que você consegue fazer um beach tênis, por exemplo. Um tem... beach tênis e um funcional na areia que Olha é aí, extraordinário gente, também. aulas compartilhadas. E aí tem um professor que chega com a toalhinha, que chega com fone de ouvido, se você esqueceu Toalhinha o cheirosinha. seu, Raíssa. É tipo assim, é tudo a mais, entendeu? Caramba! Não, é incrível. A ideia sempre foi, então, ter essa academia. Se fosse uma academia normal, assim, você não entraria, por exemplo? Eu não entraria, porque hoje eu vejo que existem dois segmentos, né? Aham. Existe as low cost, que essas redes já Sim. estão crescendo cada vez mais, né? Uhum. Ainda existe um percentual da população muito pequeno que frequenta academia. Então é um mercado ainda muito grande. E é muito bom que essas low cost ela consegue atingir a massa também. Né? Então, quantas pessoas não teriam acesso a uma academia tradicional, como era antigamente, né? De R$300 a R$500, e hoje com planos de R$100, cento e poucos reais, às vezes menos, pessoas podem começar a fazer atividade física, não tem desculpa, né? Porque até fiz uma pergunta hoje no Instagram, qual a desculpa que você tem para não começar um exercício? Né? A gente tem falta de tempo, não tenho dinheiro, não tenho equipamento, então qualquer desculpa hoje em dia não dá para aceitar. Se é falta de tempo, em primeiro lugar, eu digo, então é porque o exercício não é prioridade para você. Porque a gente tem tudo, a gente tem tempo para tudo que é prioridade na vida. Né? Então, esse é um ponto forte. E hoje, falar que não tem uma academia perto de você, não existe, né? Tem várias. Então, o conceito sempre foi montar uma academia premium, até porque nas viagens que eu faço, eu gosto de fazer atividade física, sempre a gente procura fazer atividade física, a gente procura hotel que tem academia, né? E você vê academias em hotéis, assim, maravilhosas, né? Tem academias que... Eu falo, gente, que conta é essa que eu acabei de voltar de Doha, voltando do Kilimanjaro, a gente parou no hotel, a academia que tinha lá, sem brincadeira. Eu falei, isso aqui é uma academia para 1.000 pessoas. E a academia era eu, mais 2 pessoas ali. De hotel. Não, equipamento premium, que é o mesmo que a gente usa, Uau. tudo de primeira. Então, assim, trazendo conceitos do resort, de praia, só que também buscando quais eram as melhores referências no mundo de academia premium. Então, vimos em Dubai o que tinha de premium, vimos nos Estados Unidos, em Miami, depois em Nova York, em Los Angeles, o que tinha de academia premium. Agora começou a sair muita propaganda, né, dessas academias. Este ano, final do ano passado para cá, academias que custam $40 mil por ano, né, onde elas incluem o quê? O serviço de saúde junto com o segmento premium que a gente tem. Né? Então, esse conceito premium, assim, vinculando tudo, né? Serviços, mimos e qualidade tecnológica e, ao mesmo tempo, um ambiente que você queira ficar. Então, a gente consegue monitorar quanto tempo a pessoa fica na academia. E a gente viu nos primeiros 3 meses que as pessoas ficavam em torno, média, de 2 horas e meia na academia. Isso não existe normalmente nas academias. Inclusive, as academias low cost, elas, até palavras de podcast dos sócios fundadores,
eles fazem de tudo para a pessoa não ficar confortável. Embora logo. Porque senão não cabe todo mundo. Eles têm 5.000 alunos e vão 2.000. Se for todo mundo, não cabe, né, na academia. Então, o nosso conceito é o contrário. A pessoa vai para lá, ela faz relacionamento, ela trabalha, ela malha. E ela ainda malha, né? Quase que é isso, né? Mas é muito bacana a gente trazer... Pessoas que não gostavam de atividade física têm nos relatado que estão tendo prazer em fazer atividade física pelo ambiente, pelas pessoas, pelo cuidado, pelo carinho que elas recebem, né? E qual que é o público que vocês querem atrair nesse tipo de academia? Quem que é o cliente de vocês? Olha, a gente tem visto hoje que o cliente, tanto no meu consultório, que isso mudou muito, né? A gente pensava que para cuidar da saúde, antes eram mais as mulheres que procuravam cuidar mais da saúde. Hoje eu digo que no meu consultório, 50% homem, 50% mulher que busca cuidar da saúde, né? E isso não é tão recente. Já tem um tempinho que eu tenho visto essa mudança. E na academia a mesma coisa. Não pessoas buscando simplesmente aquele componente estético, né, da academia tradicional, que a gente via os homens sempre buscando muita estética, muito artifícios, né, para hipertrofia e tudo. E hoje a gente tem visto pessoas buscando qualidade de vida. Então, ali nós temos advogados, temos médicos, temos arquitetos, temos muitos empresários, né, pessoas que entendem que o conceito de qualidade de vida depende de uma atividade física contínua, né, não projeto verão. Né, que a gente vê que lota academia. Então a gente passou já com 1 ano de academia, a gente vê que não tem lá na Six não tem essa sazonalidade, né? Projeto verão lota, depois esvazia. São pessoas que entendem que o objetivo é qualidade de vida, né? Então, para isso ela precisa de ter um hábito contínuo. E nisso o preço ajuda também, né? Se dói no bolso, você vai. Entendeu? Esse é um ponto. Você paga R$100, esse mês eu não vou, deixa pra lá, depois eu vou. Pessoas que passam 1 ano pagando a anuidade de uma academia low cost não vão, é muito comum. Sim. É muito comum. Lá a gente já vê que... Eu já fui essa pessoa, inclusive. Lá, não, quem não, né? Lá a gente já vê o contrário. Então as pessoas, pela mensalidade, eu não digo mais cara porque há uma entrega para isso, né? Mas num preço mais elevado do que o tradicional, a gente vê que as pessoas se comprometem mais com a atividade física. Tanto que quando a gente pega um personal, vira um compromisso com o exercício, né? Então, se você paga um personal e você sabe que tem uma pessoa te esperando, aquele horário, tem um compromisso e tem um custo, acaba que é um fator motivador muito bom, né? E a unidade de São Paulo, como veio? A unidade de São Paulo veio também por oportunidades. Aliás, a gente está recebendo muitos pedidos, né, do Brasil inteiro para abrir uma unidade, eu diria que quase diariamente. Aqui falta por aqui no Sudoeste, viu? Nós já temos mapeado em Brasília para onde nós vamos, inclusive... A unidade Lago Sul, a gente já tem o ponto reservado. Ali, eu malhava ali no Lago Sul, perto do lago ali, naquela região. E eu ainda falei, acho que comentei com você, na hora que a Six vier, vai levar todos os alunos embora. Porque ficou assim, defasada aquela região, na minha opinião, né? Como Brasília aluna. é uma cidade também que a gente tem uma vantagem, né? Ela está sempre em crescimento, né? Então ela está expandindo muito. Então eu digo que tem cliente para todo mundo. A gente vê todo mês, né? Eu tenho amigos donos de outras academias, mês sim, mês não, abrindo unidades grandes e enchendo. Então, que bom, né? Que bom que as academias estão chegando cada vez mais perto das pessoas, mais acessível às pessoas, e cada um vai buscando ali qual é o conceito que quer dentro de uma academia, né? Então, a gente vem para este ano ainda, a gente deve estar abrindo a unidade do Lago Sul, a gente deve estar começando as obras no próximo mês. Então, esse ano vamos ter novidade ainda. E acredito que ainda vai ser superior à de São Paulo, né? Olha! A turma do Lago Sul vai estar bem beneficiada. Gente, tem como superar, porque assim, é se sentir dentro de um resort mesmo, de férias. Olha, ali. tem uma frase que eu gosto, que é nada está tão bom que não possa melhorar, né? Aí, tá vendo? A gente vai se surpreendendo. Então, a gente quer pedir uma por aqui, assim, né? Que a gente tá nesse eixo aqui de Asa Sul, Asa Norte, Ficar no meio do caminho. Aqui perto do estúdio, então vai ser maravilhoso. Não, aqui o Sudoeste é um mercado bom, Águas Claras é um mercado bom. O que mais que você tem pra adiantar pra gente? Muitas coisas. A gente mapeado é o Lago Sul em Brasília, tá, né? Mas a gente tem recebido convites de donos de imóveis, pontos, porque ponto é tudo, né? Então a gente tem, mas também tudo com o pé no chão. Então a gente terminou a unidade do Noroeste, maturamos, tá funcionando, aprendemos com alguns erros, vamos para a próxima. Fomos para São Paulo, começamos
6 meses depois, um pouquinho depois, a unidade de São Paulo, começamos em outubro. Caramba. E final de outubro foram 4, 5 meses de obra. Né? Temos... março a gente fez 1 ano de Six, Noroeste, e inauguramos a segunda unidade de São Paulo. E foi uma unidade muito bacana, porque é um prédio bem conceituoso, num lugar muito bom em São Paulo, bem no centro, ali em Itaim, né? Na Mário Ferraz. E com o mesmo conceito, a mesma característica, mesmo layout, mesma tecnologia. Então eu quis trazer também a crioterapia, que já estava muito forte lá fora. Então você faz a sauna, faz a crioterapia, que é aquela banheira de gelo, né? Que tem vários benefícios para a saúde, tanto a sauna quanto a crio. E a quadra de beach tênis também temos lá em São Paulo. E todos os mimos, né? E é uma unidade bem maior, é o dobro do tamanho daqui do Noroeste. Tá? E a gente já viu pessoas ali encantadas, né? Então fomos muito bem recebidos em São Paulo, né? Então a gente tem uma gratidão porque é um público exigente, né? Que já tinha algumas academias de um nível superior às que a gente tinha visto aqui em Brasília, mas a gente ainda conseguiu fazer uma entrega melhor, num preço mais alto ainda, né? Mas com uma entrega superior também, tanto que a gente tem visto pessoas, matrículas contínuas, né? A gente abriu tem 1 semana, já estamos aí com 1/3 da ocupação. Então, um projeto ali já deu certo. E aí, terminando esse mês, a gente traz o time de lá para começar a obra daqui. E vocês têm uma quantidade limite, né, de alunos? Normalmente as academias, as médias, elas têm um número por metro quadrado de alunos. Nós temos 3 vezes menos essa lotação, né? Então foi um cálculo que a gente fez, a gente poderia colocar um número maior, só que a gente preferiu ter mais exclusividade, a pessoa ter mais tranquilidade, mais atenção, então acaba que vira mais uma família, né? É mais conexão ali entre a turma. Então foi uma decisão que a gente tomou, em vez de superlotar a academia, até porque o nosso público frequenta, né? É diferente da low cost. Então não dá para contar que nós vamos ter 1.000 matrículas e o povo não vai, né? Então vamos ter 1.000 matrículas, vão ter os 1.000 frequentando. Exato. Então a gente tem limitado o Noroeste, a gente teria um número que a gente esperava e a gente resolveu reduzir também um bom tamanho para ficar com qualidade que a gente estava buscando. Então a gente tem buscado esse atendimento, essa qualidade para você se sentir bem, né? E poder querer ficar ali dentro, né? Leandro, e qual que é o maior desafio que vocês têm ao investir no mercado premium, assim? Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram, que serviu como aprendizado aí para outras unidades? O mercado premium, o mercado de luxo, ele é um mercado que as pessoas estão acostumadas a viajar, elas já têm uma referência muito boa fora, né? Então não tem como, quando você se posiciona, né, como uma academia 6 estrelas, as pessoas chegam com o pé atrás, né? Então a gente ouviu isso de algumas pessoas lá em São Paulo. Poxa, imagina, a pessoa nunca nem tinha ouvido falar daqui de Brasília, muitas vezes. E ela chega, quero ver esse negócio, se é 6 estrelas mesmo, que eles estão se propondo. Vai ter isso aqui, quero ver. Chega com aquele pezinho atrás e a gente tem visto as pessoas se surpreendendo, que é o que a gente falou. A gente quer ter um over delivery, né, do que a gente se compromete a entregar. Então, eu tô te falando que entrego isso aqui, você vai chegar lá e vai falar, poxa, é o efeito wow, né? Tá melhor do que eu imaginava, é mais do que eu imaginava. Para que você também transforme aquilo. Não, então não é caro. O preço é isso. Aqui no Noroeste já houve pessoas falando, não, é barato. Né? Para tudo que vocês estão entregando, tá barato. Né? Então, é um público mais exigente. Né? É um público que é viajado. É um público que é enjoado no bom sentido, né? Ele quer aqueles detalhes. Só que isso também é muito bom pra gente, porque é uma pessoa que ela traz aquela reclamação, ela traz aquela crítica construtiva. Porque ela gosta do ambiente, ela vê alguma coisa que pode melhorar, ela nos procura, nos ajuda, né? Tanto que a gente tem aprendido muito com os próprios alunos, né? E nós também, como frequentadores ali, a gente vai vendo no dia a dia, vai aperfeiçoando, vai melhorando. Mas é um mercado muito prazeroso, porque no momento que você se compromete e entrega, e as pessoas têm uma indicação muito forte, né? A gente fez um trabalho de marketing muito bom, né? Nós tivemos vídeos aí com mais de 6 milhões de visualizações. A gente estava vendo ontem lá de São Paulo, de São Paulo, com menos de uma semana, com 240 mil encaminhamentos. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura.
né? Então, assim, porque as pessoas gostam de ver isso, né? Só que quando você gosta e você consegue ainda fazer parte desse ecossistema, né? Então, a pessoa, ela pensa, poxa, peraí, mas aqui eu tenho esse público que eu posso estar me relacionando, que eu posso estar... Brasília, onde que a gente conhece alguém? Você não conhece o vizinho de porta, né? Então, nas academias, no grupos de corrida, em clubes, né? Que a gente tem esses lugares para conhecer pessoas. E a gente cria esse ambiente ali, a gente tem alguns clubes, né? Tem um clube de corrida dentro da academia também. Então, a turma é muito animada, né? Falando em clube de corrida, né? Esse ano viralizou aí que virou modinha correr, que virou modinha se cuidar, fazer atividade física. E a gente vem vendo esse assunto viralizar nas redes sociais, né? Você como especialista, como médico voltado para essa área aí de bem-estar, né? De cuidados com a saúde, como que você vê isso, essa modinha aí pela busca não só do corpo bonito, mas de uma saúde melhor, né? De rejuvenescer, se cuidar. Como que você vê isso? Eu acho que veio para ficar, né? Então, é uma geração que a gente tem visto que tem buscado mais a saúde, tem priorizado, né, mais a saúde, tem tido menos ênfase em festas, né? A gente tem visto casas noturnas em Brasília mesmo nem tem, né? Verdade. Então, hoje tem pessoas que até a gente estava comentando hoje, tem pessoas que têm comemorado aniversários fazendo eventos esportivos, né? Fazendo eventos saudáveis, buscando um pouco esse ambiente, né? Então, é uma geração que, né, a gente vê que tem fumado menos, mas ao mesmo tempo daqui a pouco entrou um outro tipo de cigarro, mas é uma outra, é o povo mais novo ainda, né? Mas a população tem buscado um envelhecimento saudável porque a gente vê hoje quantas pessoas passam de 100 anos, né? Todo mundo conhece alguém ou alguém que tem algum parente que passou de 100 anos de idade. E a gente sabe que se a gente vai chegar nessa idade, só que a qualidade de vida que a gente vai ter lá vai depender do que a gente está fazendo hoje, né? Então, a gente tem visto assim, empresários se posicionando, falando da importância de se cuidar, pessoas direcionadas ali no marketing, né? No YouTube, no Instagram, no TikTok, buscando muito esse cuidado com o corpo. Lógico, pessoas exagerando, né? Com o uso de medicações e com um corpo, às vezes, que não é tão saudável, uma magreza muito extrema, né? A gente vê... E sempre o povo gosta de polemizar, né? Então, coisas extremas, a gente vê de comer não sei quantos ovos, de fazer não sei quanta atividade física, porque sabe que isso também dá uma viralizada, né? Então, é uma área que cresceu muito, a área da saúde preventiva, do cuidado, e o Brasil, ele busca muito isso, né? Quando a gente vai para fora, você vai para a Europa e vai para os Estados Unidos, a gente não vê isso. A gente não vê na rua, né? A gente não vê essa população assim buscando cuidados. É um segmento que é trilhões, né? A área de suplementos, a área de cuidado com estética, de cremes, de tudo. Então, isso assim, não tem como voltar, né? E graças a Deus que a gente tem visto também o tanto que, só que com isso a competição aumenta e a qualidade dos produtos aumenta também, né? Só que você precisa saber também onde buscar as referências certas. Então... Por exemplo, tem quantas mulheres vão comprando qualquer creme, qualquer produto pela indicação de alguém ou por um youtuber e às vezes deixa de consultar uma dermatologista para orientar de acordo com a pele, tal. Né? Quantos vão naquelas lojas de suplemento e fazem a feira? Tem gente que chega para mim com a sacolinha, né? E aí precisava de metade, a outra metade não precisava, uma parte está fazendo mal, então... Essa área de suplementação é uma área incrível, que eu sou apaixonado, né, desde que eu comecei a atender, mas também é uma área que você pode jogar muito dinheiro fora e você pode estar deixando de tomar as coisas, que hoje tem muita coisa boa pra gente envelhecer saudável, né? Que dica você, como especialista, dá sobre exercício físico, que você até pratica, por exemplo, no mínimo eu malho 4 vezes na semana, e também em termos de alimentação, não consumo tal coisa, e consumo tais e tais coisas, assim, o que você pode dizer do seu exemplo? Eu nunca gostei de extremos, né? Eu nunca gostei de radicalismos. Então, quando a gente pensa em atividade física, o que eu falo todos os dias no consultório é o seguinte: a semana tem 7 dias. Então, nós devemos fazer atividade física, seja lá o que for, pelo menos 4 vezes. Nós estamos falando da metade da semana. Então, tudo que eu faço 2 vezes na semana não vai ter muito impacto bom nem ruim, né? Se você come doce 2 vezes na semana, você não vai ficar diabético. Você bebe 2 vezes na semana, você não vai ficar alcoólatra. Se você faz 2 vezes atividade física pela semana, você não vai colher tantos benefícios dela. Já 4 vezes por semana, tudo que você fizer pro bem ou pro mal vai ter um impacto, né? Então, eu digo, essa é a primeira dica, né? De a gente
tentar pelo menos mais da metade da semana. Para cabeça, é o que eu tenho falado mais cada dia. O exercício hoje não é tanto para estética, mas a gente tem que fazer ele para ter uma cabeça saudável, né? A mente não está saudável hoje em dia, né? Então hoje as pessoas estão com depressão, estão com ansiedade, não estão bem, estão cansadas, e o exercício ele ajuda muito. É um baita remédio para depressão, para ansiedade, para disposição e para dormir melhor, né? Então quantos remédios tem para dormir hoje em dia, e a atividade física ajuda bastante. E aí vale tudo, gente, vale tudo. Já com o intuito de envelhecimento, eu que sou um apaixonado por esporte e por atividade aeróbica. Então, gosto de correr, fiz triatlon, Ironman, maratonas, ultramaratonas, fui inventando moda. Daí, hoje a gente tem visto o quê? Quer ter uma velhice saudável? Faça musculação, né? Temos que ter massa muscular, temos que ter força. Para quê? Para você, primeiro lugar, ter independência, poder se levantar sem precisar de ajuda, poder andar sem cair, né? Porque uma das coisas que mais mata idoso é queda, né? Então, você ter um suporte ali para força, para massa muscular, para também proteger teu osso, e independência. E aí depois é para se divertir, para poder passear, poder curtir neto, bisneto, sei lá, né? Então, fazer musculação, eu diria, eu tenho pouco tempo, foca na musculação. E hoje em dia, com a moda do efeito Mounjaro, Ozempic, mais ainda, esquece o aeróbico e foca na musculação. Porque esses remédios você vai fechar a boca, vai ter menos caloria, e aí você faz aeróbico, aí você vai perder metade músculo, metade gordura, então o metabolismo vai ficar mais lento, vai desandar tudo, né? E aí a musculação evita muita perda muscular para quem está fazendo esse tipo de tratamento, e ainda garante que você vai chegar numa idade e ter a sua qualidade de vida adequada, né? Então, se, por exemplo, eu tenho 1 hora aqui de treino, se for para priorizar, musculação. Hoje eu fiz 20 minutos de esteira inclinada, que eu estava querendo fazer inclinada, e 40 minutos de musculação, né? Então, o ideal é distribuir durante a semana, né? Se você tem 2 dias, faça musculação. Se você tem 3, 4 dias, já dá para fazer 2 dias de musculação, 2 dias de cardio, um pouquinho de cada um, né? Então, depende da quantidade de tempo que você tem, de dias disponíveis, mas pensando que a gente está falando de 4 vezes na semana, e vamos pensar uma pessoa que é muito ocupada, que vem com a desculpa que não tem tempo, faça meia hora de musculação 2 dias, meia hora de alguma atividade aeróbica mais intensa também, né? A caminhadinha às vezes vai ser pouco para um objetivo também de melhorar teu condicionamento cardiorrespiratório. Então, 2 dias de um, 2 dias do outro é um bom iniciozinho. E se tem mais tempo, dá para encaixar mais coisas aí, Olha, né? Só ele falou da Mounjaro, só as canetas emagrecedoras, acho que rendia um episódio. Inclusive, Com vamos marcar certeza. depois só para falar disso, tá? Porque, olha, vai viralizar. Esse é longo, é. Mas a gente já vai se encaminhando aqui pro fim, infelizmente. E você falou dos vídeos, eu tô justamente com um vídeo aberto aqui. A Carol até me enviou esse vídeo lá da Academia de São Paulo, que bombou e vários comentários. Queria saber aí o que você acha de alguns deles, tá bom? Diga. Que incrível, vou vender a minha casa e fechar um plano anual. Meu Deus. Gente, é muito divertido, né? Mas teve um que falou 2.000 mais ou menos para estar num ambiente onde você pode treinar, se conectar com pessoas que têm grana, esse valor é ótimo. Inclusive, para quem é rico, isso é um jantar que a pessoa paga. Então, realmente, é uma conexão ali, né? Que Não é só um serviço, né? É uma experiência. É. E lá, hoje é 2.200, né, em São Paulo, e a gente vê que a gente tem quase nada, assim, se é que teve, tá? De pedido de desconto. Só para você ter uma ideia. As pessoas fazem a visita, sabem o valor. você apresenta o preço, não existe, poxa, será que consegue? Nenhum pedido. Porque entende que é aquele ambiente que a pessoa quer estar, né? Quando a gente vai ao restaurante, é a mesma coisa, né? Hoje, pior que hoje é verdade, né? Não tem, 1, 2 jantares, pagou a academia do mês inteiro, vai né? Ali a academia vai no vinho. E se fizer 2 salãozinhos ali, então, também já tá sobrando, né? Então, é um ambiente que quando a gente entende que vai fazer a diferença na sua vida, vale o investimento, né? É o que eu falo. E a gente fala muito disso. A gente tem que investir na nossa saúde. A gente tem que ser intencional nisso, né? Não é a vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Você vai comprar um produto orgânico,
ele tem um preço e ele vai te trazer aquele benefício. Você vai comprar um produto que tem ausência de aditivos XYZ, ele tem o seu preço, ele tem o seu valor e você vai colher o benefício com aquilo. Então, quando você vai para uma academia dessa, só o efeito que ela tem de te fazer querer ir para a academia já vale. Né? Só o efeito que tem de você se relacionar e criar novas amizades no mundo que a gente tem, que é tão online, né? Você ter ali relacionamentos presenciais, reais, né? Já vale, porque, de novo, o mundo tá tão... É o seu trabalho, a sua casa e os amigos estão tudo online. Né? E ali é um ambiente que a gente tem visto, assim, pessoas se divertirem, pessoas criando novas amizades, né? E pessoas que intencionalmente conseguem fazer ótimos negócios pelo público que você quer se conectar. Show de bola. Caramba, eu queria mais tempo para esse episódio. Eu também, Caramba. porque aqui rende tanta coisa, né? Assim, a gente fica com vontade de perguntar, de saber, ainda mais ele que é profissional, tanto da área da saúde, fala sobre essa questão do bem-estar, que a gente gosta. Eu até brinquei aqui, levantei o dedo, porque eu falei que esse ano eu quero comemorar meu aniversário com um aulão, a turma, as amigas. E nesse mundo do empreendedorismo, né? Eu queria te perguntar, Leandro, como que você faz para conciliar, para dar conta disso tudo, né? Você atende ainda, né? A gente pensava aqui que você não atendia como médico, só era já empresário, assim, só não, né? Porque são várias coisas também, várias funções. E assim, como é que você faz para lidar com atendimento, cuidando aí de várias empresas em diversos segmentos diferentes? Olha, eu tenho prioridades. Então, o primeiro lugar é colocar no papel mesmo quais são as suas prioridades, né? Então, eu tenho uma prioridade que é a minha família, né? Então, desde o início, o meu horário de consultório é em função dos meus filhos, que são pequenos, e da minha esposa. Então, eu começo 9h30, porque eu tomo café da manhã com eles, eu preparo o café da manhã deles, a gente toma café da manhã os 4, e eu encerro o consultório 6h30 da tarde, porque eles dormem 8h30, 9 horas da noite. Então, eu quero chegar em casa, eles estão com 10 anos, 9 e 11 anos. Então, é uma idade que a gente tem que estar presente. Né? Então, eles almoçam na escola. Então, eu estou com eles de manhã, estou com eles no final do dia. Depois que eles dormem, temos um tempo, eu e minha esposa. Final de semana, ou estamos juntos, ou estamos viajando, ou estamos em eventos também dos cursos aqui empresariais. E então, a família é a prioridade, né? A minha mente é a prioridade. Então, eu acordo 5h30 da manhã e tenho 30, 40 minutos ali, um momento Deus e minha mente ali, onde eu escrevo, leio, visualizo, agradeço, né? E isso a gente incentiva os meninos a fazerem também. Então, são coisas que eu vejo que fazem diferença na produtividade do dia, né? E no final das contas é o que interessa, é a gente estar bem com a gente em primeiro lugar. É igual no avião, né? Primeiro você bota a máscara na gente, depois você vai ajudar os outros, né? E em terceiro lugar, a minha saúde é a minha prioridade. Né? Então, eu vou para academia, vou fazer minha atividade física, gosto de jogar tênis também, antes de começar a rotina do dia, porque se eu chegar no final do dia cansado, tiver compromisso, o que for, eu não tenho problema. Eu já fiz minha atividade física, porque é prioridade para mim o exercício. E depois, entre uma consulta e outra, a gente apaga os incêndios aqui, a gente tem uns insights, a gente vai atualizando os apps das empresas todas aí que a gente faz parte. Mas almoço em casa todos os dias, né? Que também não abro mão da comidinha caseira ali, que moro perto do consultório para ter uma facilidade quanto a isso. E gosto muito de me relacionar com meus amigos, gosto de viajar, amo viajar, né? Então a gente consegue encaixar, né? Quando a gente quer, e a gente define as nossas prioridades, o dia ele fica de 36 horas, né? Algum sonho ainda para realizar? Olha, eu tenho um sonho de cada vez mais poder ajudar pessoas com menos recursos e oportunidades, principalmente na área de saúde, né? Então, quando a gente faz vídeos, eu queria poder fazer mais vídeos, queria poder fazer mais aulas, né, online, até falta braço hoje aqui na nossa empresa, o pessoal está gravando, inclusive. Leandro, quando é que vamos gravar o teu curso, teus negócios? Eu falei, olha, eu vou arrumar um horário para isso aí, porque é a maneira que a gente tem de poder ajudar mais vidas, mais pessoas em larga escala é com o digital. E é uma área que eu ainda não estou presente, mas eu acho que eu posso ajudar muitas pessoas nessa área, né? E se você pudesse dar uma dica para quem está começando a empreender nesses segmentos aí, algum que você tenha expertise, né? Por exemplo, academia, ou eventos, ou empreendendo e criando marcas, o que você diria, né? Qual o seu conselho para quem está começando a empreender?
Olha, em primeiro lugar, eu diria para fazer um dos nossos cursos aqui de gestão, marketing e vendas, né? Porque a gente começar sem nenhuma referência é muito perigoso, né? Então, quando você tem alguns cursos, e hoje você tem uma série de cursos que te ajudam a começar errando menos, né? E busque as referências, porque também as redes sociais hoje, a gente se perde muito porque a gente não segue as referências corretas. Então, em quem você se espelha, né? Eu tinha uma pessoa que eu tinha como referência, que era dentro de casa, minha mãe. Então, eu tinha alguns empresários de sucesso que eu tinha como referência. Eu via ali o Abílio Diniz, era uma pessoa que faleceu com 87 anos, estava esquiando com 86, tinha filho pequeno, empresa, mas não abria mão da atividade física, de tempo de qualidade com a família. Então, assim, quais as pessoas que você se referencia para o mundo empresarial? O que essas pessoas estão fazendo? Né? Para você começar a buscar isso e também buscar cursos que te ajudem a errar menos e ter por perto pessoas que pensam igual a você. Porque a gente tem amigos que nos levam para cima e a gente tem amigos que a gente chama de amigo âncora, que só puxam para baixo, né? Poxa, eu tô com um sonho, tô com expectativa. Rapaz, vai fazer isso nesse país? Sempre o governo, é o país, é o não sei o quê, é o nananã. Então, nunca tá bom, né? Então, a gente, cuidado com as pessoas com quem você anda, para às vezes você se abrir em relação aos seus sonhos, né? Isso faz muita diferença, mas buscar as pessoas certas, ter um time bom junto, né? Então, por isso que eu tenho sócios que me ajudam em vários segmentos, né? Porque eu não sou o melhor aqui, nem o melhor aqui. Então, para isso, eu busco quem é o melhor, né? E aí, junto, a gente soma e fica exponencial a nossa força, né? Sozinho é difícil. É difícil. Sozinho, a gente vai mais rápido, mas junto, a gente vai mais longe, né? Olha, que aula, exemplo, né? Que aula. E assim, a gente vê que a oratória é de família, né? Doutora Janete aí, uma unanimidade, assim. A gente todo fala mundo que a gosta doutora dela. Janete é a nossa inspiração. É a nossa no mundo musa do inspiradora. Empreendedorismo feminino. E a gente vê que você também tem esse dom, né? O dom da fala, realmente, de passar boas informações para as pessoas. Parabéns. Obrigado. Pergunta final, Raíssa? Conta pra gente, então, quem é Leandro Vaz? Olha, o Leandro Vaz é um filho de Deus, muito amado, muito querido. Tem uma esposa maravilhosa e que me deu 2 filhos maravilhosos, por quem também procuro fazer tudo que eu faço para que eles me vejam como referência, né? Que eles sejam pessoas melhores do que eu sou. E sou um apaixonado pelo esporte, sou um apaixonado pela vida, né? Quero viver muitos anos, quero desfrutar muito da minha vida. Desfruto, né? Amo viajar, amo música e amo ajudar as pessoas. Leandro, que aula. Obrigada pela disponibilidade, pela participação, por tirar um tempinho aqui para nos ensinar, porque a gente aprende muito com cada pessoa que Já passa sei que são por aqui. 4 vezes de atividade na semana. Que aí Tá eu vou vendo, me né, Raíssa? consolidar. A Raíssa, ela tá precisando desse incentivo. meu treino- eu tô focada, eu vou meu 7 treino é vezes na sem semana. vergonha. Quando eu Mas não eu vou, eu fico triste. Depois de hoje eu vou tomar jeito. Mas ele falou esse Vou negócio cobrar, da saúde mental, foi o que me salvou ano passado. Eu tava, assim, doente por trabalho, mas isso aqui é papo pra outra hora. Mas o que me salvou mesmo foi a atividade física, que eu falei, eu só vou ficar nessa rotina louca de trabalho se eu conseguir ir pra academia todos os dias. Até que chegou uma hora que o corpo deu um piripaque, precisei me reorganizar, me reconectar comigo, fazer escolhas e abrir mão da academia não foi essa escolha. Então hoje eu tô bonitinha aí, já eu tenho treino inclusive, depois volto pro trabalho, mas não abro E mão eu tô aqui me inspirando em da vocês minha dois. saúde mental. Obrigada, doutor. Inclusive, o senhor atua em vários segmentos, está faltando jornalismo, depois a gente conversa sobre isso. Quando desligar aqui, a gente conversa. Mas muito obrigada pela Obrigado, sua gente. participação, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Nós que agradecemos. Então é isso, mais um roteiro de sucesso aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe com seus amigos, porque aqui é uma verdadeira aula. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.